Fala galera, seja bem-vindo e bem-vinda a esta revisão para a prova do SEMAI amanhã. Já desejo boa sorte para você e que você faça observando alguns pontos que nós separamos aqui para falar um pouquinho sobre a qualidade no atendimento. Primeiro ponto é saber quais são os princípios do atendimento. Quais são os princípios que eu preciso levar ao cidadão? Então, primeiro, postura, processo de empatia, processo de abordagem, ter toda a comunicação inicial, sorriso no rosto, tudo aquilo que está ligado ao acolhimento desse cidadão é chamado no atendimento de princípios. Então eu preciso observar esses princípios, preciso compreender esses princípios para eu saber realmente o que é o atendimento. Outro ponto importante, nós falamos bastante em aula e é muito cobrado em banca, ciclo PDCA. Como ele é da administração, pode ser que ele esteja enquadrado dentro da área de atendimento. E estando enquadrado no atendimento, lembrando primeiro os princípios do PDCA. Plan, Do, Check e Action. Como que eu transformo esse PDCA e insiro ele dentro do atendimento? Eu preciso entender que eu preciso me planejar, deixar tudo pronto, estar bem postado, estar com boa apresentação, que a gente vai ver já já, para começar a atender esse cidadão. Então, automaticamente, o meu plano do PDCA está justamente nesse planejamento. O do é a mão na massa, é o fazer, é o estar ali. O check é entender todas as ações e aí, não se esqueça, a gente tem alguns órgãos que mapeiam como que está sendo esse feedback de atendimento. E através desse mapeamento, ele cria novas ações, que são treinamentos, melhorias, estruturas e tudo mais. Então não se esqueça, Plan, Do, Check e Action são as 4 ações do PDCA. Estudem isso porque é super importante para as provas, tá? Além do PDCA, eu disse em aula que nós temos dentro do atendimento 2 vieses de informações, as técnicas e as comportamentais. As informações técnicas são aquelas que eu entro no órgão e vejo placas, direcionamentos, informativos de libras e um monte de outras situações para que eu me sinta acolhido visualmente àquele órgão ou àquela ação que eu vou fazer. Porém, os comportamentais são 80% das nossas ações, que é uma boa abordagem, que é uma boa comunicação, que é um bom acolhimento, que é uma troca de informações importantes. Então, não se esqueça que a gente tem 2 ações. E junto com isso, nós temos aquelas 3 situações, conhecimentos, habilidades e atitudes que formam o chá. Então, para eu ter um bom atendimento, eu preciso saber aquilo que eu estou fazendo, eu preciso saber o como fazer, que são as habilidades, e eu tenho querer fazer, que são as atitudes. Olhem para isso também, para que a gente possa fechar um ciclo de atendimento. Ainda falando dele, eu preciso olhar para minha comunicação e minha apresentação. Primeiro, um processo de comunicação. Comunicação faz parte de 80% do nosso dia a dia, seja ela verbal, seja ela não verbal ou seja ela oral. Tá? Então eu tenho que tomar um cuidado porque comunicação ela está presente, inclusive está muito presente em provas, ok? Então como que é o processo de comunicação? Emissor, receptor, a mensagem, o que eu mando para essas pessoas, aqui no caso a minha mensagem para vocês é uma mensagem sobre determinada aula, sobre determinada matéria, o canal, pode ser um canal verbal, pode ser um canal escrito, neste caso a gente está se comunicando aqui, é uma mensagem por um canal verbal, e o grande pulo do gato aí, feedback, que hoje está caindo muito em concurso. O que é feedback? É essa retroalimentação. Inclusive, algumas bancas utilizam os nomes retroalimentação e retroação. Então, fica ligado para olhar essa questão do feedback. Nós discutimos, temos 3 tipos, positivo, corretivo e negativo. Um eu elogio, o outro corrijam os pontos e o terceiro é aquele que eu uso, mas não tem nenhum vínculo, aquele que eu falo que a pessoa é folgada, aquele que eu falo que a pessoa chega todos os dias atrasado e aí eu estou dizendo de todos os dias e muitas vezes eu não consigo acompanhá-la todos os dias.
Então dê uma olhada em feedback. Feedback é um ponto importante dentro da matéria e é um ponto de retorno. Então o que é feedback mesmo? Só relembrando, é o retorno da comunicação. Se eu disser, e aí, está assistindo o vídeo, está tudo bem? E você me disser, ok, então este é o retorno da minha comunicação. E dentro da comunicação também, eu tenho a minha apresentação, que é a comunicação não verbal, que é a forma que eu me porto com as minhas ações. Então, o cuidado que a gente tem com uniformes, que a gente tem com crachás, com a forma de se portar, muitas vezes na cadeira, muitas vezes de pé. Então, essa primeira ação que eu faço no atendimento é justamente a minha apresentação, ou o que nós chamamos de comunicação não verbal. Para que eu tenha um bom atendimento, eu preciso ter isso muito forte, porque na maioria das vezes eu trago essa mensagem para o cidadão somente da forma que eu estou vestido, somente por uma barba por fazer, um cabelo bem cuidado ou não tão bem cuidado assim. Então preciso olhar para a minha apresentação e para a minha base de apresentação. Nós discutimos também 4 conceitos que caem muito na área de atendimento, na área de administração: eficiência, eficácia, efetividade e equidade. Então vamos lá. Eficiência. Eficiência é fazer mais com menos. Dei o exemplo, né? Você toma 2 aspirinas ou 1 Tilenol para dor de cabeça. Quem é mais eficiente? O Tilenol, obviamente. Eu utilizei menos remédio no meu corpo e tive, né, uma ação com toda a eficiência. Legal, nós temos o segundo momento, que é a eficácia, que é justamente atingir os seus objetivos. Quando eu digo a você assim, olha, venha para a aula, que eu terei aula de tal período a tal período. Você vem. Muitas vezes você não presta atenção, fica no celular, sai, passeia, mas você veio. Então você foi eficaz, mas não foi eficiente automaticamente. Efetividade é um tipo de ação que leva isso à comunidade. Então, quando você promove uma ação, quando você gera alguma coisa que a comunidade fica sabendo ou que tem um impacto maior, você está sendo, né, além de efetivo, está gerando uma efetividade para aquela localidade. E por fim, eu tenho a palavra equidade, né? Equidade é ter um comparativo. Tem até um bom exemplo que é, não adianta eu colocar bancos iguais para pessoas de tamanhos diferentes. Eu preciso colocar bancos maiores para pessoas de tamanhos menores. Isso sim é equidade. E no dia a dia, né, com o cidadão, dentro do órgão público, equidade é você ter o comparativo. Se eu ganho a mesma situação, eu preciso fazer a mesma coisa que a outra pessoa. Não posso tratar diferente. Não posso tratar um cidadão diferente do outro cidadão no atendimento porque eu tenho maior proximidade ou porque ele é uma autoridade. Se eu fizer isso, automaticamente eu não estou trabalhando essa equidade no meu dia a dia, no meu trabalho. Tá ok? Bom, eu tenho alguns outros fatores, né? Ainda dentro da comunicação, gravem isso, dá aquela olhada, né, nas barreiras de comunicação. Primeiro, barreira é tudo aquilo que atrapalha a nossa comunicação no dia a dia. Barreira é tudo aquilo que estraga a nossa comunicação. A primeira que eu trago aqui são as pessoas, ou muitas vezes vocês vão encontrar barreiras humanas, que são as emoções do nosso dia a dia. Então eu estou ansioso, eu estou chorão, eu estou feliz, eu estou muito triste. Isso vai atrapalhar a nossa comunicação e são as nossas barreiras humanas. Tem as barreiras que nós chamamos de físicas, parede, ar-condicionado, ruído de algum barulho de telhado. Então estou aqui conversando com vocês, de repente passa um carro, de repente o ar-condicionado faz um barulho um pouco mais alto. Isso são barreiras que nós chamamos de barreiras físicas, ok? Filtragem. Filtragem tem um exemplo prático para vocês gravarem. Quando eu, como emissor da comunicação, vou comunicar a alguém e dou um dado específico, querendo induzir a comunicação do outro, eu estou fazendo uma filtragem. E isso é uma barreira. Exemplo, fulano X candidato cresce 10 pontos nas últimas semanas. Ok, isso significa que ele está em primeiro? Não, pode ser que ele passou de 1 para 10 e o primeiro esteja com 57% dos votos, né? 57% na apuração. Quem mandou ou quem emitiu essa comunicação automaticamente queria te induzir a acreditar que aquele candidato ou aquela candidata estava realmente crescendo muito
nas pesquisas. Então, filtragem é quando eu quero mostrar algo em específico. Percepção seletiva é justamente o inverso disso. É quando eu, numa comunicação, só pego aquilo que me interessa. Então, isso acontece muitas vezes no grupo de WhatsApp. Você vê um monte de comunicação, mas você vai lá e responde somente aquela pessoa. Isso te interessa mais. Percepção seletiva. Dentro da sala de aula, o professor diz várias situações e você vai lá e pega somente um ponto. Isso sim é percepção seletiva. Nós temos também o jargão no dia a dia, né? O jargão técnico, que são utilizadas por áreas como direito, medicina e tudo mais, e os jargões que nós olhamos no atendimento, que não devem ser usados. Inclusive, tomem cuidado com perguntas voltadas a jargão. Posso utilizar jargão no atendimento? Não, que são as gírias que a gente utiliza no dia a dia, né? Poxa, mano, parceiro, amigo, flor, enfim, você pode lembrar de um monte de gírias aí que você tem no teu dia a dia. Então, isso não deve ser usado em hipótese alguma na sua comunicação, tá? Ainda falando de comunicação, eu tenho a comunicação descendente e a ascendente, né? Descendente é aquela que desce, é aquela de cima para baixo, é aquela que o meu diretor, o meu gerente comunica os seus colaboradores, comunica os seus funcionários. E eu tenho a ascendente, aquela que eu, né, que estou lá no atendimento, vou fazer um comunicado para o meu gestor, ou para a minha gestora. Então, também olhe para esses dois tipos ali que a gente tem de comunicação. E para fechar o nosso papo, ainda falando aqui do atendimento, eu tenho a minha gestão de conflitos. Primeira situação, conflito não é uma palavra negativa. Conflito é uma palavra de diálogo e discussão. Então, sempre que eu penso em conflito, eu não posso pensar totalmente negativo. Agora, para ele ser positivo, ele precisa ser funcional. É aquele conflito que eu automaticamente discuto algo com alguém, acabo cedendo um pouco, ou o outro acaba cedendo, a outra acaba cedendo um pouco, e a gente chega num consenso. Várias vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Isso é funcional, isso apresenta ganhos, isso faz com que as pessoas oxigenem um pouco as suas ideias e normalmente gera-se novas ideias, tá? Eu tenho também este disfuncional. Este não serve para nada. É aquele conflito que eu começo a discutir, né, bater boca aí com outra pessoa, acabo virando as costas, saindo, o clima fica ruim, não é nada legal, e aí eu não devo utilizar isso no meu dia a dia. E por que esses conflitos nascem, né? Quais são as ocorrências de conflitos? A primeira delas, interesses opostos. Por quê? Porque se eu não tiver um interesse diferente do outro, eu não vou conflitar, eu simplesmente vou concordar, que é exatamente o inverso do conflito. O segundo é a comunicação mal feita, né? Nós falamos bastante de comunicação e tem que ter uma atenção especial nesse viés dentro do atendimento, né? Então, o conflito nasce dela. Eu achei que era, eu achei que fosse você, eu achei que era a minha parte, então toma um cuidado com isso. Papel ambíguo, eu nunca sei até onde vai o meu papel e até onde vai o papel do outro. Você vive isso no teu dia a dia, quando acontece alguma coisa, alguém olha para você e diz o seguinte: achei que não fosse comigo, tá? Achei que fosse um papel seu fazer isso. Então, papel ambíguo. E por fim, né, nessa gestão aí de conflitos gerados por conflitos anteriores mal resolvidos. Então, hoje eu tenho um problema aqui, eu estou olhando para problemas que aconteceram no passado, né? Então, esse cuidado que a gente tem também. Por outro lado, eu tenho a resolução ou a resolutividade dos conflitos, que acontece por meio de comunicação e acontece por meio do diálogo e da aproximação. Então, comunicação, a melhoria dela, o diálogo e a aproximação. Então, se nós olharmos toda a matéria de qualidade no atendimento, pontos a serem destacados: ciclo PDCA, informações comportamentais e técnicas, comunicação e apresentação, barreiras e conflitos. Então, olhe para tudo isso, né? Aprofunde as suas leituras, faça as leituras finais, ou pelo menos relembre isso, para que amanhã você consiga acertar tudo na prova e ir super bem. Calma, né? Pense positivo e vamos em frente. Boa sorte e até mais, uma excelente prova para você.